Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael. Este é o vídeo de número 34 do canal Retornando às Escrituras. Dando continuidade, então, ao estudo do livro de Apocalipse, hoje nós estudaremos o capítulo de número 14. Peço aos irmãos que desde já se preparem, para nós estudarmos junto a palavra do Senhor, né, irmãos? Abre aí sua Bíblia, ou mesmo seu aplicativo aí no celular, né? Então, no capítulo 14, irmãos, nós vamos entender com mais profundidade a questão dos 144 mil. Né? No capítulo 7, nós vimos que os 144 mil estão representados ali pelas duas casas de Israel. Né? Aparece ali as tribos, depois aparece ali aquela grande multidão, né? Com palmas nas mãos. E agora nós vamos estudar com mais profundidade, então, essa questão dos 144 mil. Então, começando aqui a leitura, né? Apocalipse 14, versículo 1, diz assim: E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai. Então, mas a figura de Cristo em pé aqui, né? E é importante, nós temos um entendimento bom da questão das festas, né? Para nós podermos entender essa questão aqui. Né? Então, quando fala aqui que o Cordeiro em pé, né? Ou seja, a figura do Cristo em pé, ela está apontando para a festa das primícias. Né? Por quê? Porque a festa das primícias, ela mostra o Cristo ressuscitado. E aqui a passagem diz aqui que junto com Cristo estavam o quê? 144 mil. Né? E nós vamos entender melhor essa questão, né? Dando uma olhada lá nas festas. Né? Então, quando nós olhamos para Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 15, diz assim, Levítico 23, né? A partir do versículo 15, diz assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães, para serem movidos, de 2 dízimas de um efa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Então, aqui, essa passagem aqui, ela está falando para nós da festa de Pentecostes, né? Porque fala aqui que eram trazidos 2 pães. E esses 2 pães, né, eles tinham que ser ungidos com azeite. E esses 2 pães, então, eram primícias ao Senhor, né? Por que esses 2 pães eram primícias ao Senhor? Porque esses 2 pães, eles faziam parte, para poder fazer esse pão, né, tinha que fazer a massa, né? A massa que tinha que usar o trigo das primícias, né? E essa massa que fazia o trigo das primícias, ela se dividia, né? A massa era dividida em 2 partes. Ou seja, essas 2 partes da massa, esses 2 pães, então, representam as 2 casas de Israel, que são 144 mil. Quando nós chegarmos lá no versículo 4, a gente vai ver que os 144 mil, eles são primícias para Deus, né? Então, primícias, irmãos, é aquilo que é consagrado a Deus, né? É aquilo que é consagrado a Deus. E a palavra de Deus diz que Cristo ele se fez primícia, né? Logo, se Cristo ele se fez primícia, né? O seu corpo, né? O corpo de Cristo que somos nós também, né? O corpo de Cristo que somos nós também seremos primícias, né? E aqui o versículo fala, né, que de Apocalipse, né, fala que trazia na fronte o nome dele, né? E aqui nós vamos entender a questão do selo de Deus, né? Qual que é o selo de Deus? O selo de Deus é o nome de Cristo e o nome do Pai, né? São aqueles selados lá do Apocalipse 7, versículo 4, né, que nós estudamos, né? Então lá, aqui fala então que eles têm a marca do Pai, né? Em contraposição à marca da besta, né? Enquanto 144 mil tem a marca do Pai, né? O restante, né, tem então a marca da besta, né? E lá no capítulo 22, versículo 4 de Apocalipse, diz que contemplarão a sua face, né?
está falando aqui dos 144 mil, que eles contemplarão a sua face, ou seja, a face de Cristo, né? E na sua fronte está o nome dele, ou seja, na nossa fronte, né, estará o nome dele. E nós estudamos lá atrás que para a igreja de Filadélfia, né, foi dito que ela receberia o nome do Pai. Lá em Apocalipse 3, versículo 12, diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, irmãos, quem são essas pessoas, então, que serão marcadas com o selo de Deus? Então, vamos dar uma olhadinha lá em Ezequiel, capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe: Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, essa passagem está nos mostrando aqui que os marcados na testa, né, seriam exatamente os homens que suspiram e que gemem por causa das abominações da idolatria, né? Então, essas pessoas aqui são pessoas que demonstravam, né, um genuíno arrependimento, né, e aversão ao pecado, né? E essas pessoas, então, elas foram separadas, né, dos rebeldes, né, lá de Jerusalém, das pessoas de coração duro. Bom, voltando para o Apocalipse, capítulo 14, versículos 2 e 3, diz assim: e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e a voz que eu ouvi era como de arpistas, que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Então, quem cantava, né? Quem cantava aqui eram os 144 mil, né? Que tinham voz como voz de muitas águas. Ou seja, né? Está falando aqui do povo de Deus que estará com Cristo, né? Lá no reino milenar, né? E aqui a passagem está falando aqui de 144 mil, né? Que foram comprados da terra, né? Comprados da terra, comprados da escravidão, né? Que foram colhidos dentre os homens para o desfrute de Deus e do Cordeiro. E aqui no capítulo 14, irmão, nós vamos ter uma compreensão mais ampliada, né, de quem são esses 144 mil. Nós vamos compreender melhor quem são esses 144 mil. Para isso, inicialmente, nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Então, essa passagem aqui, ela está nos mostrando, né, o plano de Deus para os homens, né? Que seria o quê? O domínio sobre os animais, né? Inclusive sobre os répteis, né, que rastejam sobre a terra.
Ou seja, essa passagem que está dando ao homem o governo da terra, né? E através desse propósito de Deus, né, o homem não precisava, né, do suor do seu rosto para poder trabalhar, né, para poder ter o alimento, né? Então esse era o plano de Deus, né, na sua originalidade, né, até que entre o pecado, né? Até entrar o pecado, esse era o plano de Deus para a humanidade. Quando nós vamos lá para Gênesis, né, continuando em Gênesis, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então nós estamos vendo nessa passagem aqui uma sentença para a serpente, né? A sentença é: comerás pó todos os dias da tua vida, né? Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: a serpente come pó, né? A gente sabe que a serpente não come pó. Mas a gente daqui a pouco a gente vai entender, né, essa expressão, né, usada aqui no versículo, né? A serpente, dizendo que a serpente come pó. Continuando, versículo 15 diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, virá o descendente da mulher, né, que é Cristo, né, que ferirá a cabeça da serpente. Então, isso aconteceu quando, irmão? Isso aconteceu por ocasião da morte de Cristo. Por ocasião da morte de Cristo, né? Cristo, então, ele feriu a cabeça da serpente. Mas quando a gente vai lá para Romanos 16, 20, né? A palavra de Deus diz assim: E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Ou seja, na ocasião da morte de Cristo, né, ele feriu a cabeça da serpente. Mas no final do milênio, ele vai esmagar, né, debaixo dos vossos pés, ou seja, debaixo do. Inclusive, a igreja vai estar ali participando, né, que está falando debaixo dos vossos pés, né? Ou seja, ele vai esmagar a Satanás, né, debaixo dos vossos pés, dos nossos pés, né? Isso vai acontecer quando? No final do milênio, né, quando o diabo ele for lançado no lago de fogo e enxofre. Voltando para Gênesis, capítulo 3, versículo 17, diz assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, aqui o versículo, né, Deus lançando aqui uma maldição sobre a terra. Versículo 18 fala: Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, essa maldição aqui mostrando, né, que a terra, até então, né, até antes do pecado, ela não tinha, né, espinhos e cardos, né? 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, no suor do teu rosto, né, comerás o teu pão. Ou seja, né, uma sentença, né, para o homem trabalhar até morrer, né, até voltar ao pó. E a partir desse momento, então, a partir do momento do pecado, então, Deus não dá mais o alimento, né? O alimento ele teria que ser adquirido através do quê? Do suor do rosto do homem, né? Então, irmãos, vamos analisar, né? Por que Deus permitiu que a serpente fosse, né? Que a serpente, né, fosse quem ela é? Por que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Então, a serpente, né, ela inocula o pecado, ou seja, ela introduz, né, ela insere o pecado. Como é que ela faz? Como é que a serpente ela fez isso? Ela fez isso através da mentira, né? Com isso, a humanidade ela foi envenenada. E a humanidade sendo envenenada, ela morre, né? A humanidade morre. Esse é o alimento da serpente. Ou seja, a serpente ela conseguiu envenenar a humanidade e a humanidade foi atingida pecando, né? E a pessoa morre, ela vira comida da serpente. Então, essa é a explicação daquela
o versículo que eu falei, né, que o pó seria a comida da serpente, né? Então, o objetivo do diabo é o quê? É fazer com que a pessoa morra sem conhecer os projetos de Deus, né? Ou seja, a pessoa trabalha, vive, morre, né, sem saber se será salvo ou não. A partir do momento em que o homem pecou, ele saiu da condição de ser governante para a condição de escravo. E a pessoa, né, ela passa toda a vida dela aqui, né, trabalhando, né, a vida toda e morre sem saber que é salvo. Ela morre como, né? Virando comida da serpente. Então, esse é o objetivo da serpente. Então, irmãos, essa expressão, então, 144 mil, essa expressão 144 mil, ela está ligada à questão da escravidão dos filhos de Deus. Né? Em Gênesis, nós temos que o Senhor fez o mundo em 6 dias. Né? A palavra de Deus diz que o Senhor fez o mundo em 6 dias, criando o quê? A partir desse momento, uma contagem de tempo. Né? Então, durante os 6 dias, né, o que acontece? Durante os 6 dias, nós temos 12 horas de luz e 12 horas de treva. Né? Durante esses 6 dias, fora o descanso no 7º dia. Ora, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Né? Se Deus trabalhou 6 dias, né, se nós pegarmos 6 dias e multiplicarmos por 1000, né, porque a palavra de Deus diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, se nós pegarmos 6 dias e multiplicarmos por 1000, nós teremos o quê? 6.000 dias. Né? Bom, 6.000 dias agora, vamos calcular agora a quantidade de horas, né, que tem 6.000 dias. Né? Nós sabemos que um dia tem 24 horas, né? Se nós pegarmos 24 horas e multiplicarmos por 6.000 dias, nós teremos o quê? 144.000 horas. Né? Então, 144.000 horas corresponde ao tempo de trabalho da raça humana por 6.000 anos. Né? Depois de 6.000 anos, vem o quê? O sétimo ano, que é o milênio, né? Que corresponde ao 7º dia, né? Que é o de descanso. Né? O Senhor não descansou no 7º dia, né? Mas como a palavra de Deus diz que um dia é como 1000 anos, então no 7º ano, que corresponde ao 7º dia, será o quê? O tempo do descanso. Então, 144.000, irmãos, é um número espiritual profético, né? Não é um número exato, né? É um número espiritual profético que revela o tempo de servidão dos filhos de Deus. Né? Então, se nós olharmos para as sombras, né, lá no Antigo Testamento, por exemplo, né, se nós voltarmos nosso olhar lá para o Antigo Testamento, a gente vai ver que o povo de Israel ele ficou cativo no Egito durante 400 anos. Né? Se nós pegamos 400 anos, nós sabemos que um ano tem 360 dias. Né? O ano comercial tem 360 dias. Se nós pegarmos 400 vezes 360, dá o quê? 144.000 dias. Né? Então, o que aconteceu? Quando deu 144.000 dias, né, eles o quê? O povo de Israel foi liberto, eles foram libertos. Né? Por quê? Porque 400 anos vezes 360 dias dá 144.000 dias. Né? Então, quando deu 144.000 dias, né, o povo de Israel foi liberto do Egito. Então, você concorda comigo que é como se para cada um dia Deus formasse um eleito? Né? É como se cada dia Deus formasse um eleito. Irmãos, se nós olharmos para a batalha dos 6 dias, né, de Israel lá em 1967, né, foi uma batalha contra o Egito, contra a Síria e contra a Jordânia. Nós vamos dizer que naquela batalha, no 7º dia, Israel alcança a vitória. Interessante, né? No 7º dia, Israel alcança a vitória e descansa da batalha. Né? E a partir daquele momento, eles passam o quê? A possuir a terra de Jerusalém. E aí, então, irmãos, nós temos que entrar num assunto interessante, né? Para entender, então, por que Deus criou o sábado. Né? Vamos entender, então, essa questão do 7º dia. Né? E aqui eu vou estar dando aqui um parecer a respeito do sábado, que é uma forma como eu entendo. Né? Eu sei que alguns irmãos
sabatistas, né, assistem nossos vídeos, né? Nada contra os irmãos sabatistas, mas é a forma como eu compreendo, né? Os irmãos não são obrigados a entender da mesma forma, né? Mas nós vamos estar falando aqui a razão por que Deus criou o sábado. Quando nós vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 27, diz assim: E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, a passagem está dizendo aqui, né, que Deus criou o sábado por causa do homem, né? Ou seja, não é para guardar o sábado, né? Ele está falando que Deus criou o sábado por causa do homem. E Deus já sabia, né, que o homem perderia essa condição de governança. Por isso que ele criou 6 dias de trabalho e um de descanso, né? No plano original de Deus, Deus deu tudo para o homem e o homem não precisava trabalhar, né? Então o Senhor, então, ele criou o sábado, né, e santificou o sábado para que o homem descansasse para poder servir a Deus, né? Mas aí vamos continuar o raciocínio, né? Vamos agora para Gênesis, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então nós estamos vendo nessa passagem aqui que dizendo, né, que Deus abençoou o sábado e o santificou. Então continuando aqui agora no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 8, diz assim, a partir do 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou, né? Então, mais uma passagem aqui, né, da palavra do Senhor, mostrando que Deus, então, abençoou o sábado e o santificou, né? Então, se nós olharmos, então, a definição do sábado, né, o sábado, ele no hebraico, é o Shabá, né? O Shabá significa descanso, né? Então, o Shabá, ele não é um dia da semana, né? O Shabá, ele envolve qualquer dia da semana. No caso dos judeus, era o sétimo dia. Mas o Shabá, ele pode ser mais de um dia, né? Na nova aliança, isso foi alterado. Por quê? Porque Deus, ele não cobra mais só um dia, mas ele cobra todos os dias. Por que Deus nos cobra todos os dias? Porque ele deu o seu filho. Então, o descanso, né, ele serviu literalmente para aquele povo, né? Então, o Shabá é um conceito de descanso. Mas o Shabá está falando do propósito eterno de Deus para o seu filho. Um propósito eterno de Deus através do seu filho, né? Quando a gente vai lá para Hebreus, né, capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim: Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Então, essa passagem aqui está falando de uma promessa vindoura, né? E faz analogia ao povo lá no deserto, né, que não entrou no descanso, por quê? Por desobediência, né? Nós sabemos que Josué e Caleb, eles voltaram falando bem da terra prometida, mas os outros 10 não, né? E esta, então, foi uma das razões pelas quais, né, o povo ficou 40 anos no deserto e a geração incrédula, né, ela não entrou na terra. Só a geração de 20 anos para baixo que conseguiu entrar, né? Exceto Josué e Caleb, né?
Deus, então, aproveitou esse episódio para fazer uma reciclagem, né, no povo de Israel. Mas essa passagem aqui também, irmãos, ela está falando de um descanso que nós temos de nos esforçar para entrar. Então, a passagem aqui também de Hebreus está falando de um descanso que nós temos que nos esforçar para entrar, né? É o descanso que Deus nos prometeu para nós, né? Por intermédio do seu Filho. Ou seja, Deus prometeu um descanso para nós por intermédio do Filho. Aqui no versículo 9, né, diz assim, ó: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, né? Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, irmãos, deixar de trabalhar no sábado não nos dá o verdadeiro descanso, porque o verdadeiro descanso nós teremos no sétimo dia, quando Jesus voltar. Aí não vai haver mais pecado. Porque deixar de trabalhar, né, nós deixamos de trabalhar, mas o pecado ainda existe, né? Nós só teremos descanso quando não houver mais pecado. E quando que não vai haver mais pecado? No sétimo dia, né? Quando nós estivermos lá com Cristo, lá no reino milenar. Então, essa é a mensagem do sábado que Deus quer trazer para nós. Deus quer trazer para nós que o verdadeiro descanso, né, será no sétimo dia. E nós vamos ver aqui agora, irmãos, através de algumas passagens lá do Antigo Testamento, né, Deus nos ensinando sobre o descanso. Então, várias passagens do Antigo Testamento, Deus mostrando para a gente o que seria esse descanso. Então, nós vamos ver aqui uma passagem que Deus ensinando sobre descanso através do maná. Gênesis 16, 23, diz assim: e ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde-o em guarda para vós até amanhã. Então, aqui o contexto aqui da passagem está dizendo está falando do maná, né, que cairia 6 dias e no sétimo não cairia. Depois, o plano de descanso de Deus, né, mostrado através das festas, né? Então, nós sabemos que cada ano existia um ciclo de 7 festas, né? Se você quiser entender mais sobre a questão das festas, né, nós temos lá o nosso vídeo, né, lá atrás, né, que fala, o primeiro vídeo, né, nosso canal, que fala a respeito das festas, né? Então, nós temos, cada ano existia um ciclo de 7 festas. Mas no sétimo ano, a terra ela teria que descansar, né, para poder se restabelecer por mais 6 anos de semeadura. Então, essas 7 festas, elas estão ligadas diretamente à questão do plantio e do colheita. Então, são 6 anos de trabalho na terra para um ano de descanso na terra. E aí, no final de um ciclo de 7 vezes, né, totalizando 49 anos, né, Deus, então, ele estabelece o ano 50, né, como o ano do jubileu. Né? O ano do jubileu ele é chamado o quê? O ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor está o quê? Nos apontando para o milênio, que será o quê? A ocasião onde teremos descanso. Né? Então vamos ler lá Levítico, né, 25, a partir do versículo 3, que diz assim: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao sétimo ano, havendo sábado, porém, ao sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então está falando aqui também, né, do ano de descanso da terra, né? Então, irmãos, vamos comparar isso aqui com as festas, né? Então nós sabemos que na festa da expiação, né, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, né? Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele fazia o quê? A expiação do pecado de todas as tribos, né? E ele só sai de lá, né, ao toque de uma trombeta, né, da última trombeta. Então ele pega o povo expiado, né, e leva para a festa das cabanas, né, ou para a festa dos tabernáculos, ou para o Sucote. Né? Então isso acontecia por 6 anos. Né?
Aí, no sétimo ano, não existia primícia, nem Pentecostes, nem tabernáculo, né? Então, veja bem que Deus ele continua, então, ensinando, né, para nós, através das festas, a respeito do descanso, né? Outras passagens também nos apontam para essa questão do descanso, né? Quando nós vamos lá para Gênesis 18, a partir do versículo 24, diz assim: Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Então, irmãos, esses 50 justos, né, ele nos liga aqui, aos 50 anos do jubileu, né? Está associado o quê? Com a justiça da terra, né? Mas nós sabemos que Deus não vai encontrar 50 justos, né? Nós sabemos que Ló, né, e suas duas filhas, né, elas foram salvas, né, por causa da justiça de um, ou seja, por causa da justiça de Ló, as suas duas filhas elas foram salvas, né? E nós sabemos que as duas casas de Israel, né, elas foram salvas por quê? Por causa da justiça de um homem, né? No caso, Cristo, né? Vamos ver agora uma passagem, né, que fala sobre o ano do jubileu. Está lá em Levítico 25, a partir do versículo 8, que diz assim: Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50 e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50 vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis, o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque jubileu santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Ninguém, pois, oprima ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E fazei os meus estatutos, e guardai os meus juízos, e fazei-os. Assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituir-lhe, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, o ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Glória a Deus, né? Então, irmãos, no ano do jubileu, né, o que acontecia? Os escravos, eles eram libertos, né? A justiça e a fartura, né, elas imperavam naquela ocasião. Então, nós sabemos que haverá um grande toque de trombeta, né, no dia da expiação. O sumo sacerdote, então, ele sai do Santo dos Santos, né, com o pecado do povo perdoado, com o pecado do povo remido, para poder introduzir o povo no ano 50, ou seja, no ano do jubileu, né, no ano aceitável do Senhor. Então, irmãos, espiritualmente, isso aqui nos mostra que é o milênio de Cristo na Terra, né? O nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ao toque da última trombeta, ele sairá do Santo dos Santos Celestiais, né? Ele levará o quê? Os compradores, ele levará os comprados da terra pelo seu sangue. Quem são os comprados da terra, né? São 144 mil escravos que vão tomar posse da herança e entrar no verdadeiro sábado, que é o milênio, né?
E aí nessa ocasião, o que vai acontecer? Vai ser restaurado o plano original de Deus lá no Éden. Então, irmãos, através de Cristo, então, Deus, então, ele restaura o plano original do Éden. Quando a gente vai lá para Amós, né, em Amós, Deus fala o que ele vai fazer com esses 144 mil comprados da terra, né, que somos nós, né? Amós, capítulo 9, a partir do versículo 13, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Quando que isso aqui vai acontecer, irmão? Isso aqui vai acontecer na volta de Cristo, né? Então, o que é essa expressão comprados da terra, né? Deus, então, ele compra os escravos, né? Deus compra os escravos de um outro senhor, porque nós estávamos sob o jugo de Satanás, né? Então, Deus nos compra. Como que Deus nos compra? Deus nos compra através do Filho, né? Para ver o que? A troca de senhor, né? Então, quem são esses 144 mil comprados da terra? São aquelas pessoas que estavam ligadas à servidão, ligadas ao trabalho, né? Elas viviam debaixo de um sistema maligno e agora o que? Elas serão levadas para o ano aceitável do Senhor. Em que posição? Como reis e sacerdotes, né? Então, irmãos, agora, continuando, voltando agora para Apocalipse, né? Apocalipse 14, versículos 4 e 5, diz assim: Estes, né? Estes quem, né? Os 144 mil, né? Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E o versículo 5 diz: E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, são aqueles comprados da terra, né? Comprados como primícias, né? Apontando aqui o que? Para a festa das primícias, né? Eles foram consagrados, né? Nós sabemos que os primeiros frutos, eles eram o quê? Consagrados para Deus, né? Tudo que viesse primeiro, né, para Deus, ele tinha que ser consagrado, né? E Deus chama os 144 mil de primícias. Ou seja, Deus está aqui falando de uma relação de consagração. E a palavra de Deus diz que Cristo ele se faz o quê? As primícias dos que dormem. Ora, se nós fazemos parte de Cristo, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós também somos as primícias, né? Nós também somos primícias para Deus. Então, lá no livro da lei, as primícias, elas eram entregues para Deus, para o povo poder ser aceito nas demais festas, né? Então, nós sabemos que as primícias é o próprio Cristo, né? Ora, Cristo ele se fez primícia para que nós sejamos aceitos, né? E depois que nós nos tornamos primícias, juntamente com Ele, que nós também seremos aceitos, né? E o que significa essa expressão, irmãos, que foi dita aqui no versículo, né? Que diz assim, que são virgens ou castos, né? O versículo diz assim, né? Estes são os que não se contaminam com mulheres, porque são virgens, né? O que significa essa expressão, né? São virgens. Significa o quê? Porque eles não se prostituíram com a mãe das abominações da terra. Quando usa essa expressão são virgens ou castos, né? Significa que esses 144 mil, eles não se prostituíram com a mãe das abominações da terra. Quem que é a mãe das abominações da terra? É a grande meretriz, né? A grande Babilônia, né? Então, irmãos, aqui não está falando da virgindade literal, está falando de uma virgindade espiritual. Então, quando fala aqui que eles não se contaminam com mulheres, né? Ou seja, quer dizer que eles não foram levados pela doutrina de Balaão, né? Lembra da história de Balaão, né?
Ou seja, esses 144 mil eles não foram levados pela doutrina do falso profeta, né? O Balaão, ele representa que é o falso profeta. Né? E a palavra de Deus, e o versículo de Apocalipse diz assim que não havia mentira na boca deles. Quando nós vamos lá para Isaías, capítulo 63, a partir do 7, diz assim: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi o seu Salvador. E em toda a angústia deles, ele foi angustiado. E o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tornou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então, irmãos, quando Deus ele tirou o povo do Egito, né, Deus disse para eles o seguinte: ó, vocês não serão filhos mentirosos. Né? Isso foi o que Deus disse para eles. Né? Só que lá na primeira aliança, eles prometeram obedecer a Deus, mas eles mentiram. Né? Eles desobedeceram a Deus. Então, Deus aqui está fazendo, aqui em Isaías, ele está fazendo uma relação com o passado. Por quê? Porque na nova aliança, né, o povo dele não vai mentir. Né? Por que o povo dele não vai mentir? Porque Cristo nos remiu, né? E Cristo nos tomou pela mão, Cristo nos conduziu, né? Aqui no finalzinho do versículo fala, né? Do Isaías 7, versículo 9, no finalzinho fala, né? E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, ele os tomou e os conduziu todos os dias da iniquidade. Então, esse povo da nova aliança, que é o povo dele, esse povo não vai mentir. Né? Por quê? Porque Cristo nos remiu, né? Ele nos tomou pela mão e nos conduziu. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, vou finalizar o vídeo por aqui, irmãos. Nós vamos fazer esse vídeo em duas partes, né? O capítulo 14 em duas partes, para não ficar um vídeo muito grande, né? E também para facilitar também a compreensão dos irmãos. Né? Aí no próximo vídeo nós já vamos finalizar já o capítulo 14 de Apocalipse. Amém, irmãos? Então, glória a Deus. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, até aqui. Caso haja alguma dúvida, né, deixa aí nos comentários, que nós vamos estar tentando, né, tirar a dúvida dos irmãos. Se você gostou desse vídeo, né, deixa aí seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, né, nos ajude aí se inscrevendo no canal. E agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui o final, né? E fiquem todos aí, irmãos, né, na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.